Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para a nossa leitura diária da palavra. Hoje iniciaremos o primeiro livro das Crônicas, amém? Iniciaremos mais um livro hoje. Que Deus possa estar te abençoando como tem nos abençoado todos os dias, amém? E que essa leitura de hoje, essa palavra de hoje, continue gerando em nós mais fé, continue nos edificando, continue nos tornando pessoas melhores, cada vez mais santas, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que é santo santifique-se mais. Então o modo de se santificar é jejuando, orando e lendo esta palavra, amém? Porque esse é o evangelho verdadeiro e ele sempre nos confronta a ser pessoas melhores. Então estamos aqui na nossa jornada. Hoje se completam 96 dias de vídeos diários. Aleluias! Glórias a Deus por isso. A nossa jornada é em 180 dias. Passamos da metade, graças a Deus, mas não vamos parar por aqui, né? Quando a gente terminar de ler em 6 meses, continue lendo aí, estudando na sua casa. Amém? Você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que a palavra venha estar alcançando mais vidas. Aleluias! Então, como sempre, vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, curva a sua cabeça, eleve os seus pensamentos ao Senhor e abre o seu coração e vamos orar nesse momento. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui com paz, saúde e alegria para a leitura desta palavra. Pai, nós damos liberdade neste momento para o Espírito Santo do Senhor agir no nosso meio. Que Ele venha nos dar entendimento e discernimento dessa palavra. Não venha deixar que nós venhamos ser leitores esquecidos, mas que venhamos, ó Pai, lembrar dessas palavras que nós vamos ler todos os dias da nossa vida, ó Pai. E que Ele nos dê ousadia para estar pregando essa palavra e ensinando para o próximo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão. Hoje iremos ler do 1 ao 7. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sebá e de Dan. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Ete. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zerameus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã.
Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almoda, Selefe, Azar, Mave, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Orfir, Abilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Abdeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Efer, Enoque, Abda e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zerá, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Jaacã. Dissã, que foi antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra; Uzã, da região de Temã; Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates; Baal-Hanã, filho de Aquibor; Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaeb. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Jefete, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Os descendentes de Judá. Capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos: Esrom, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carme, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias.
os antepassados do rei Davi. Hezron foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruía e Abigail. Zeruía teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Hezron. Calebe, filho de Hezron, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Hezron tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Gessur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Hezron morreu, o seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jerameel. Jerameel, o filho mais velho de Hezron, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Rão foi pai de 3 filhos: Maás, Jamim e Equer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadá. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Semai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas, e ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Calebe. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos: Arã, Mosa e Gazez. Arã também foi pai de um filho chamado Gazez.
Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos: Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Zaaf. Caleb tinha outra concubina, chamada Maaca, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Zaaf e Seva. Zaaf fundou a cidade de Madmana, e Seva fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gadé. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. Os filhos do rei Davi. Capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom: Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai; rei de Jesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Egla. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abiás. Abiás foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Razuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Zafate.
Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricam. Elioenai foi pai de 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Os descendentes de Judá. Capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Aumai e Laade. Aumai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etam, Penuel e Ezer. Etam foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Rusa. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Efer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que desceram de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Sua, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Pazéia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Anate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, fundador do Vale dos Artesões, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefone, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiria e Azarreel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Efer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maaca, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Serafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera.
Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibzão. E Mibzão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar, Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel, Elioenai, Jaacoba, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Almon, bisneto de Jedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuavam a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gezar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens, num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Os descendentes de Ruben, capítulo 5. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó, por ter tido relações com uma concubina do seu pai. Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer, e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas, e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias. Isafã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Zafate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã.
Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jadó, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Jetur. Nafis e Nodab pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações. Ele lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã até as cidades de Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pu, rei da Assíria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e as fez morar nas cidades de Alá, Rabor e Ará, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Aleluias. Os descendentes de Levi, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Anrão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Lorena, Lucas foi tomar banho? Uai, Lucas, mas até agora, só.
Ué, você não tá vendo a hora aí não? Eu tô bem achando aqui, o menino até agora não tomou banho, senhor. Você tem 5 minutos aí pra você tomar esse banho e arrumar. Você tá gravando? Tô, pai. Tchau. Outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Elcana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Elcana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abiás. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. E Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. Os levitas, cantores e músicos. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a arca da aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus. Antes de o rei Salomão construir o templo, são estes os que ocupam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Remã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Elcana. Elcana era filho de Jeorão. Jeroão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Elcana. Elcana era filho de Maate. E Maate era filho de Amassai. Amassai era filho de Elcana. Elcana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Bazéias. E Bazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne. Etne era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. E Ilquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisua.
Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amaria. E Amaria foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arã. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefone. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Ananote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do leste, na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gate e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas pessoas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa; Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: no território de Manassés do leste, Golã, na região de Bassã, e Astarote, no território de Issacar, Quedes da Berate, Ramote e Anem, no território de Asser, Massal, Abdon, Ucoque e Reob, no território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Ramon e Kiriatim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: no território de Zebulon, Rimono e Tabor; no território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate; no território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. Os descendentes de Issacar. Issacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jazub e Sinrão. Tolá foi pai de seus filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan.
Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Jediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimote, Abiás, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Jediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em que eles puseram os nomes de Pérez e Zeres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Eles foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zebade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seera. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzem-Seera. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer. São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete,
Somer e Otão, e de uma filha chamada Sua. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Bere, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silza, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefone, Pispa e Eara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Encerramos por hoje, a nossa leitura. Estamos conhecendo aqui as descendências do povo, os descendentes de Adão, é chamado de genealogia, Estamos vendo aqui a descendência do povo, amém? E a gente não pode pular nada. Tem gente que vai ler a Bíblia e pula essas partes, mas aqui também a gente conhece as descendências, de Adão, de Noé, e a gente vai conhecendo o povo, a gente toma conhecimento. Essa palavra aqui, não há nada nela que fica sem fundamento. Não há nada, nenhuma vírgula nessa palavra que tem que ficar sem ser lida. A palavra toda faz sentido para nós, irmãos. Faz sentido para aqueles que têm vontade, que têm sede de Deus. Amém? Então, o que estamos lendo aqui, não podemos pular. Nisso aqui também a gente aprende, a genealogia, a descendência dos povos. Antigamente aí, que fizeram história, que escreveram a Bíblia, escreveram aí suas cartas. E isso é importante para nós, conhecer toda a palavra. Amém? Não podemos tirar nada deste livro. Glória a Deus. Mesmo que você pense, a leitura é cansativa, mas sempre é de bom proveito. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Aleluias. Então, meus irmãos, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.